Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Capítulo 2 do Procedimento Administrativo Disciplinar Ordinário. Artigo 166. O procedimento administrativo disciplinar ordinário é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por falta ou irregularidade praticada no exercício do cargo ou função, por ação ou omissão dolosa ou culposa, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, compreendendo dois procedimentos. Inciso 1, sindicância. Inciso 2, processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. A sindicância pode ser processada no órgão de lotação do sindicado e o processo administrativo disciplinar nas unidades de corregedoria administrativa ou junto à comissão especialmente designada para tanto. Parágrafo 2º. Quanto do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a autoridade competente, ao julgar o relatório da sindicância, remete os respectivos autos à unidade de corregedoria administrativa ou comissão designada para apuração dos fatos para a obrigatória instauração do processo administrativo disciplinar ordinário quando, inciso 1, constatar que a falta ou ao ilícito praticado pelo indiciado forem cominadas as sanções disciplinares de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. Inciso 2. Ensejar ao indiciado a obrigação de indenizar ao erário os prejuízos ou danos eventualmente causados, dolosa ou culposamente. Parágrafo 3º. O prazo para a conclusão da sindicância não excede a 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 167. Todo aquele que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigado a comunicá-la à autoridade superior. Artigo 168. As denúncias fundadas sobre irregularidades são objeto de apuração, desde que contenham a identificação e endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia é arquivada por falta de objeto. Artigo 169. O servidor que responder à sindicância ou a processo administrativo disciplinar por falta ou irregularidade, cuja sanção cominada seja a de demissão, ou quem seja a obrigação de indenizar por prejuízos ou danos causados ao erário, somente pode ser exonerado a pedido após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade aplicada. Artigo 170. Havendo indícios da prática de crime, a autoridade que instaurar o procedimento comunica o fato de imediato ao Ministério Público para a necessária persecução criminal. Seção 1. Do afastamento preventivo. Artigo 171. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade que instaurar o processo administrativo disciplinar, sempre que julgar necessário, pode ordenar o seu afastamento do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem a perda de sua remuneração. Parágrafo 1º. O afastamento do servidor pode ser prorrogado por igual prazo, sendo que ao término da prorrogação cessam os efeitos, ainda que não concluído o processo. Parágrafo 2º. Tratando-se de alcance ou malversação de erário público ou de comoção pública, o afastamento do servidor é obrigatório durante todo o período do processo administrativo disciplinar. Seção 2. Das unidades de corregedoria administrativa. Artigo 172. Os chefes dos poderes do Estado podem criar, nos respectivos âmbitos de atuação, unidade de corregedoria administrativa, cuja competência e atribuições são definidas em regulamento próprio, sendo impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, inciso 1,
tenha interesse direto ou indireto na matéria. Inciso 2. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante do procedimento, ou ainda que possua, em tais situações, cônjuge ou companheiro, parente até o terceiro grau e afins. Inciso 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Parágrafo 1º. Pode ser arguida a suspeição da autoridade ou do servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos arrolados no processo, inclusive cônjuge ou companheiros, parentes até o terceiro grau e afins destes. Parágrafo 2º. É vedado ao titular da Corregedoria Administrativa participar como presidente ou membro de sindicância ou processo administrativo disciplinar em trâmite na unidade administrativa que represente. Parágrafo 3º. O indeferimento de alegação de suspeição pode ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Seção 3. Da sindicância. Artigo 173. A sindicância, como meio sumário de verificação, é instaurada e conduzida pela unidade de corregedoria administrativa ou por comissão composta por até 3 servidores, dentre os quais o seu presidente, titulares de cargo de provimento efetivo designados pela autoridade competente no mesmo ato em que determinar sua instauração. Parágrafo 1º. A comissão tem como secretário o servidor designado pelo seu presidente. Parágrafo 2º. Não podem participar de comissão de sindicância parente do sindicado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, ou terceiros que de alguma forma tenham qualquer interesse relacionado aos fatos apurados. Artigo 174. É instaurada a sindicância, inciso 1, investigativa, quando não houver indícios suficientes quanto à materialidade e à autoria dos fatos. Inciso 2, decisória, para apuração da materialidade e autoria de fato, punida com advertência ou suspensão por até 90 dias, caso em que pode resultar na aplicação da sanção administrativa disciplinar. Inciso 3, como preliminar do processo administrativo disciplinar ordinário, nos casos previstos no artigo 157 desta lei. Parágrafo 1º. A sindicância investigativa é convertida em decisória por ato fundamentado, garantido o direito da ampla defesa do sindicado, quando forem apuradas no seu decorrer a materialidade e a autoria do fato, punido como advertência ou suspensão nos termos do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 2º. A sindicância pode ser dispensada caso existam evidências e indícios fortes e suficientes para a formação do procedimento, ao menos em tese, haja falta ou irregularidade que enseja as sanções de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou de função de confiança, podendo assim ser instaurado de imediato o processo administrativo disciplinar ordinário, assegurado ao arguido o contraditório e a ampla defesa. Artigo 175. Tem competência para instaurar as sindicâncias, inciso 1, o chefe dos poderes do Estado e seus delegados, inciso 2, os dirigentes máximos dos órgãos de lotação do indiciado da administração direta ou indireta dos poderes do Estado. Artigo 176. Publicado o ato de instauração da sindicância, cabe ao presidente da comissão, inciso 1, se instaurada em razão de ausência do serviço durante o expediente, sem prévia autorização ou pela retirada desautorizada de qualquer documento ou objeto do órgão, a linha A, ouvir as testemunhas necessárias ao esclarecimento dos fatos referidos na portaria de designação e o arguido, permitindo-lhe a juntada de documentos. A linha B, diligenciar o esclarecimento dos fatos que julgar necessários, emitindo o competente relatório conclusivo quanto à existência ou não de fato punido com a sanção de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão ou função de confiança, remetendo o feito à autoridade que instaurou a sindicância. Inciso 2.
quando da violação das proibições constantes do artigo 134, inciso 1 a 8 e 19 desta lei, notificar um sindicado para que em dia e hora designados pela comissão de sindicância compareça ao local determinado, acompanhado de eventuais testemunhas que pretenda serem ouvidas de defensor ou da solicitação de que lhe seja nomeado um dativo, bem assim de eventuais documentos que queira juntar. Parágrafo 1º. No caso do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, na data estabelecida, são ouvidas também eventuais testemunhas de acusação, desde que sua oitiva seja anterior às que o indiciado eventualmente deseje que sejam ouvidas, adotando-se ainda o seguinte procedimento. Inciso 1. Encerrada a instrução, tem o sindicado prazo de 3 dias para alegações finais. Inciso 2. Apresentadas as alegações finais, a comissão, no prazo de 3 dias, apresenta seu relatório, indicando ou não a aplicação de advertência ou de suspensão, inclusive sugerindo o prazo desta última e remetendo o feito à autoridade instauradora. Parágrafo 2º. Se não localizado, o sindicado é notificado por edital, com prazo de 5 dias, publicado no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. As penalidades de advertência e de suspensão são apuradas mediante sindicância, sendo que desta pode resultar, inciso 1, arquivamento do processo, inciso 2, aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão de até 90 dias, inciso 3, instauração de processo administrativo disciplinar. Artigo 177. A autoridade competente, à vista do respectivo relatório, se for o caso, procede ao arquivamento ou ao julgamento da sindicância e à imposição da respectiva sanção de advertência, suspensão ou determina a instauração do processo administrativo disciplinar.